que muitas vezes eu me via desesperado. A palavra seria desesperança, desesperançado. E Deus me comoveu ao ler esta palavra e veio de encontro comigo. Primeiramente, quando eu vou ministrar uma palavra, eu peço para Deus que esta palavra venha de frente, me confronte, porque não adianta nada eu subir aqui no púlpito e ministrar algo que não venha me machucar, me confrontar, porque vai ser algo vazio. Meus irmãos, Romanos capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte, é um texto muito conhecido da igreja: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim a tua descendência, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, repita essa palavra, certíssimo, do que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Pode se assentar, meus irmãos. Oh, aleluia. Este texto é um texto muito conhecido da igreja e muito maravilhoso quando eu e você lemos com os nossos olhos da fé, e quando eu e você cremos em Espírito Santo. Nesse texto, Paulo ele conta um trecho da história de um grande homem na Bíblia, Abraão. Acredito que o que mais nos atém neste texto se encontra no primeiro versículo que eu li. Creu contra a esperança. Eu te pergunto, como é que alguém consegue crer contra a esperança? Geralmente eu e você cremos em direção dela, juntamente com ela. É difícil você ouvir que alguém creu contra ela. Se eu e você cremos que nós seremos curados de uma enfermidade, e essa é a nossa esperança, porque isso tem possibilidade de acontecer. Se eu e você cremos que um dia nós teremos a nossa casa própria, isso é a possibilidade, isso é a nossa esperança, porque tem pauta e é palpável de acontecer. Mas Paulo ele enfatiza isto, dizendo: creu contra a esperança. Isso é um das mais paradoxos que acontece na Bíblia, porque é difícil isso acontecer. Geralmente a gente crê juntamente com ela, crê geralmente com a esperança que vai acontecer. E eu sinto que nesta noite que nós nos encontramos aqui reunidos, Deus está dizendo que está trazendo uma nova experiência para a igreja. Está trazendo novos olhares
para esta igreja. Como Abraão atualmente tivesse, nesse texto, uma doença incurável, uma doença onde não tem cura aos olhos humanos, mas Deus, ainda assim, pela promessa que tinha feito a ele continuou crendo que era possível acontecer esta cura. É como não tivesse nenhum remédio, não tivesse nenhuma vacina, não tivesse nada que poderia ajudar Abraão naquele momento. E mesmo assim, ele continuou crendo que ele poderia ser curado. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Abraão foi considerado o nosso pai na fé, mas alguém já se perguntou por quê? Eu te digo, meus irmãos, não existe homem na Bíblia com maior fé que Abraão. Por isso que ele foi nos dado como nosso pai na fé. Bem, essa história que acabamos de ler, ela é muito conhecida na igreja, como eu disse. A Bíblia, ela relata em Gênesis capítulo 12, quando foi o primeiro encontro onde Deus teve com Abraão. A situação onde Abraão se encontrava por média de 75 anos. E o texto nos dá que Sara, sua esposa, era estéril. Mesmo nessa circunstância que Abraão se encontrava, ele não questionou o que Deus tinha. Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. O que alguém em sã consciência pensaria dessa situação de Abraão? Seria impossível, correto? Um homem de 75 anos, com uma mulher onde ela era estéril, não poderia ter filhos. E a promessa onde Deus fez a Abraão outrora era uma promessa que ele seria pai de muitas nações. E como isso iria acontecer? Depois de muito tempo, se nós formos ler na Bíblia, Deus reforça essa promessa onde ele fez a Abraão. Abraão, ele foi revisitado por Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 15 e 16, diz o seguinte: porque toda esta terra que vês, te herdarei, e te darei a ti e a tua semente para sempre. Ele diz, por um momento? Não, para sempre. Deus está dizendo para alguém aqui hoje que se encontra na mesma situação de Abraão, desolado, desesperançado, desenganado pela humanidade. Você não é um erro. Você não é um erro. Deus te escolheu para estar aqui hoje e ouvir esta palavra. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 6 e o 18. Deus revisita novamente Abraão e reafirma esta promessa aonde ele tinha feito a ele. Abraão estava aproximadamente com 85 anos nesta data. Eu te pergunto nesta noite: você faria igual a Abraão e acreditaria ainda assim na promessa de Deus?
É difícil de você parar e pensar isto. Porque imagina Abraão, eu com a minha grande imaginação, imagino Abraão naquele momento, parado e ouvindo a voz de Deus. Abraão era humano. Com certeza passava na mente dele falando assim: olha, eu tenho 85 anos. É difícil isso. Gênesis capítulo 17. Abraão ele estava por volta de 99 anos. E Deus fez um acordo de circuncisão com ele novamente. E prometeu novamente que ele seria pai de grandes nações. No fim do capítulo 21, Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão e de Sara, nasceu. Havia se passado por volta de 25 anos para isso acontecer. Olha o tempo que se passou. Imagina Abraão vivendo 25 anos em cima de uma promessa, aonde a humanidade estava dizendo o contrário, dizendo: olha, você é velho, você é idoso, sua esposa é estéril. Sara tinha por volta de 90 anos. Imagina a situação de Abraão. Imagina o quanto ele vinha sofrendo com esse momento. Mas mesmo assim, ele perseverou em fé. Quantas e quantas vezes nós, por falta de um mês, 2 meses, 1 ano, nós abandonamos os projetos que Deus tem. Imagina Abraão esperando 25 anos. Não foi 1 hora, não foi meses, foi 25 anos para a promessa de Deus acontecer. Mas Abraão confiou no Senhor, sem titubear, e recebeu a bênção que Deus tinha para ele. Eu te pergunto nesta noite: como você tem crido em Deus? Olhando para a vida de Abraão, faça uma pequena análise do seu interior. Como você tem crido em Deus? Você tem questionado o tempo que Deus está acontecendo na sua vida? Você tem questionado o que está acontecendo na sua vida? Você tem duvidado que Deus vai acontecer o projeto e a promessa na sua vida? Ah, Guilherme, passou 1 ano daquele culto onde veio um pregador aqui e disse que eu seria um pastor. Passou 1 ano aonde veio um homem aqui de Deus e disse que eu seria pai, que eu seria mãe, que eu teria um grande negócio na minha vida, que eu teria uma grande vitória na minha vida. E mesmo assim Deus não mudou os seus planos. A frase onde eu e você temos grande atenção e me doeu de ouvir isto e de ler é: creu contra a esperança. Como eu disse, é um dos maiores paradoxos da Bíblia. Não tem imaginação onde você crê contra algo que deveria você crer. Quando Abraão está dizendo, quando Paulo relata isso aqui, está dizendo assim: olha, Abraão estava crendo contra a esperança. Não era a esperança divina, não era a esperança que é infindável, infalível,
não era esperança qualquer, não era projeto dado por homem, não era projeto dado por qualquer pessoa, não era projeto dado por médico, não era projeto dado por advogado, não era projeto dado por prefeito, não era projeto dado por ninguém que seja falho. Abraão estava firmado numa promessa onde foi o próprio Deus deu para ele. E esse Deus que fez essa promessa para Abraão se encontra aqui hoje, nessa noite, dizendo: o seu projeto eu não esqueci. Já se passaram anos, sim, já se passaram muito tempo, sim, mas eu fiz essa promessa e eu vou cumprir no meu tempo, na minha momento. Oh, aleluia! O que é esperança? A linguística, eu fui pesquisar o que a linguística dá. A definição de esperança é a expectativa confiante de que algo bom acontecerá. Esperamos com base em evidências e promessas. E algumas palavras aonde eu fui pesquisar que nos remete e nos facilita a entender e compreender o que é esperança. Jó, eu fui pesquisar e fui trazendo para a Bíblia. Jó capítulo 11, versículo 18 diz o seguinte: e sentir-ei-as seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Uma dessas palavras é segurança. Quantas e quantas vezes nós buscamos segurança? E segurança remete à esperança. Provérbios capítulo 10, versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Outra palavra é alegria. Uma pessoa que tem esperança em Deus, uma pessoa, aleluia, uma pessoa que tem esperança em Deus é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, porque sabe quem é o dono da promessa, conhece o dono da promessa. Jeremias 31, 17 diz o seguinte: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu território. A pessoa que tem esperança acredita no futuro. Como assim, Guilherme? Ela acredita no futuro porque o futuro não é dela, o futuro é de Deus. E a palavra que mais me deixa feliz e me ensina a entender o que é esperança, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o mais importante desses três é o amor. Quando eu e você permanecemos, João capítulo 8, ele nos dá, dizendo assim que o verdadeiro discípulo de Deus é aquele que persevera nele e confia nesta palavra. Muitos aqui trabalham, muitos aqui têm negócios. Um exemplo de maior esperança que nós temos é quando eu e você plantamos algo e esperamos colher, correto? Romanos capítulo 8, versículo 28 e 25 diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê
como o esperar. A esperança que eu e você, meu irmão, temos que nos basear não é a esperança de um homem aonde é falho e errado. Essa esperança que eu e você temos que firmar está aqui, firme, está aqui. Essa esperança que Deus um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Essa esperança que vive até hoje, que emana nos nossos lábios. Todas as vezes que eu e você decidimos de orar e buscar a presença de Deus, nós estamos declarando: ei, nós esperamos a vinda, nós temos esperança que os projetos de Deus vão acontecer na minha vida, vão acontecer na minha casa, vão acontecer na minha família. Não há homem que pode impedir a promessa, os planos e o projeto desse Deus. O mesmo Deus que Deus de Abraão, que ainda assim vive, foi crucificado e revivido ao terceiro dia, e dizendo: olha, eu estou vivo, eu tenho um projeto na sua vida, eu tenho um plano na sua vida. A sua história foi escrita pelas minhas mãos, não foi por homem, não foi por ninguém, foi por mim. Ei, aleluia, glorifica o nome de Deus nessa noite, porque Ele aqui está dizendo: ei, eu escrevi a sua história, e eu sou o Deus que vive para acontecer. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, ele tinha a esperança que a promessa de Deus iria acontecer, mas não havia esperança natural que se cumprisse isso. Eu imagino naquele momento, naquele tempo, os teólogos, os astrônomos, os curandeiros, os sacerdotes, feiticeiros, parados na frente de Abraão e rindo. Como esse homem é doido, este homem é maluco, este homem é um doido, pensando: ó, tem 99 anos, isso não vai acontecer nunca. Crer contra a esperança é crer contra isto, crer contra a humanidade dizendo o contrário sobre a sua vida. Quantas e quantas vezes eu e você nos paramos e perguntamos: olha, será que eu nasci para isso? Será que eu estou no caminho certo? Será que a minha mãe e o meu pai não estavam certos em dizer que eu era um fracasso? Será que os meus irmãos me abandonaram e dizendo: olha, você não merece carinho porque você é um erro? Será que a humanidade muitas vezes dizendo: olha, quanto você é burro, você não serve para pisar onde você está, você não pode estar aí onde você está? Mas Deus nessa noite está dizendo: ei, como Abraão, creia contra isto, acredite que eu sou Deus da promessa, eu sou Deus para fazer o que tem que ser feito, porque não é porque você é bom, não é porque você é melhor, não é porque você é especial, não, porque você está neste lugar, não é por nenhum motivo disso, é porque Deus, com a sua grandiosa e beleza, te colocou aonde você está. Oh, aleluia! Então não importa o que a humanidade está dizendo, não importa o que estão falando de você. Tem um hino da Kennedy que diz assim: que nós somos resistência
resistência. Resistência é como um soldado marchando, dizendo: olha, humanidade, olha seus homens errados, eu sirvo a um Deus aonde Ele me prometeu e aonde Ele vai cumprir. É um Deus aonde Ele vai viver e Ele vai cumprir. Anunciar isto nessa cidade inteira. Não há ninguém que vai ficar de pé diante da promessa de Deus. Abraão, com quase 100 anos, a mulher estéril. Qual era o cenário favorável para Abraão? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Quando tudo parecia perdido para Abraão, a fé sustentada em Deus estava agindo. Vendo todo o cenário dele, ele não parou de glorificar o nome de Deus. Você tem parado de glorificar o nome de Deus? A tempestade está na sua porta e você tem parado de glorificar o nome de Deus? Você tem falado assim: olha, está difícil, Guilherme, está doendo. A palavra de Deus diz em Mateus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Imagina o peso na vida de Abraão. Ele não foi procurar conselho em ninguém. Ele não foi buscar e tentar se comunicar com ninguém. Ele foi buscar o único que poderia solucionar os problemas dele. Você tem procurado esse Deus? Você tem entrado no seu quarto, trancado a porta e orado com este Deus? Ou você tem sido uma pessoa totalmente fria e frágil e buscando o conhecimento aonde o mundo te dá? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está te dando uma autoridade nesta noite, dizendo assim: olha, você vai chegar na sua casa, você vai chegar naquele problema onde está te assolando, e vai dizer: ei, o meu Deus que está vivo está te dando uma ordem. Bate em retirada agora. Enfermidade maldita, sai da minha casa. Transtorno de depressão, sai da minha casa. Ansiedade, sai da minha casa. Transtorno de enfermidade, sai da minha casa. A promessa que Deus me fez ainda está de pé, e está dizendo: ó, sai da minha casa agora, porque essa promessa está de pé. Sai agora. Aleluia. Ele não ignorou os sinais físicos dele, a impossibilidade que ele tinha. Romanos capítulo 4, versículo 19 e 20. E não duvidou, 19, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. E ele era de quase 100 anos, e nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa. Repita: não duvidou. Não duvidou da promessa por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glórias. Oh, aleluia. Isaías diz assim que um anjo veio e queimou a boca dele, e ele via os anjos dizendo: Santo,
Diga que eu sou santo, 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 santo. Esse Deus é santo, está vindo aqui dizendo: eu sou santo para poder glorificar. Eu sou santo, eu sou santo, eu sou o único Deus que merece toda a exaltação. Toda exaltação é vinda a mim. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Uma citação de Calvino diz assim: nada é mais prejudicial à fé do que buscarmos prova daquilo que vemos. Abraão, ele não buscou confirmação em ninguém. Eu te pergunto nessa noite: você tem buscado confirmação em quem? Você tem dado crédito a essas circunstâncias que você está vivendo? Ou você tem firmado nessa palavra que Deus te deu? José, um grande herói na Bíblia. Se nós pararmos para pensar nas circunstâncias que José poderia ter vivido, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi dado como escravo. Imagina a circunstância que José se encontrava. Mas mesmo assim, se eu vou te falar uma coisa, você sabe por que José não duvidou e não olhou para o que ele estava vivendo, a circunstância que ele estava passando? Gênesis capítulo 39, versículo 2. E o Senhor, olha só, aqui está falando que é o imperador, aqui está falando que era o faraó, aqui estava falando que era o pai dele, aqui estava falando que era o irmão dele, aqui está dizendo, o Senhor, oh, aleluia, estava com José. O mesmo Deus que estava com José está com você nessa noite. O mesmo Deus que estava com José naquele dia, ele tinha toda aquela circunstância, poderia dizer: eu sou um projeto falido, meus irmãos me abandonaram, a minha família me esqueceu, eu não tenho nada. Mas o Senhor estava com José, e José se tornou o imperador do Egito. Você viu a casa de Potifar sendo um instrumento usado por Deus, e todo aquele povo via: não era José, não era José, não era José, não era José. Aonde você pisar vai dizer: ei, não é você que está passando, não é você, Thalita, não é você, não é você. É Deus que está com você, que está trabalhando. É Deus que está nas suas mãos, que está fazendo isso. É Deus que está trabalhando, pastor. É o Deus que trabalha nessa igreja. Não é o pastor que está nessa igreja, é Deus. Não é ninguém que está nessa igreja, é Deus. Deus está no domínio dessa igreja, dizendo: ei, eu estou com Sapopema, estou direcionando a sua boca para anunciar o meu projeto nessa cidade. A fé perseverante é uma das formas de adoração a Deus. Abraão glorificava a Deus com toda a sua confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu e você glorificamos, glorificar é tornar, pega essa palavra, meu irmão. Glorificar é tornar visível o poder e a fidelidade de Deus. A sua fé tem revelado este Deus que você crê.
foi glorificar a Deus. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é Jó. Olha a vida de Jó, aonde ele foi parar em cima de cacos de telha, raspando as suas enfermidades, e a sua mulher dizendo: ei, Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Deus está dizendo: ei, você tem glorificado o meu nome. A tempestade está na sua porta. Os discípulos no meio do mar da Galileia. Eu não conheço o mar da Galileia, eu nunca ouvi falar de ver. Mas estudos dizem que no mar da Galileia é um mar muito revolto, aonde a navegação é algo tão difícil de ter de planejar. Mas você sabe por quê? Deus, Jesus, impôs que os discípulos atravessassem para o mar da Galileia. Deus está dizendo assim: olha, vocês vão, vocês têm que ir. E naquele momento eles foram assolados por uma onda, por um tempo que eles não estavam esperando. Mas a primeira vez que isso aconteceu, essa tempestade, eles tinham Jesus no barco. Eles poderiam pegar em Jesus. Mas Deus está dizendo: ei, vocês têm que passar para lá. Sabe por quê? Jesus queria que eles tivessem uma nova experiência com Ele. Algo onde eles não poderiam ver nem tocar, para que a fé deles seja edificada. E eles entenderam isso de começar a glorificar o nome de Deus, chamaram Jesus que nós servimos, e naquele momento, um olhou para o meio do mar e disse: é um fantasma. Mas não, meu irmão, não é um fantasma, é o próprio Deus, Jesus de Nazaré. E esse Deus, Jesus de Nazaré, se encontra essa noite e está dizendo: olha, eu quero te dar novas experiências. Esta fé que você tem é a fé invisível, é aonde você não consegue colocar as suas mãos, é aonde você não consegue colocar os seus pés, é aonde você não consegue ver. Isso é fé. É onde que você tem que estar firmado. É em Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Abraão sabia que a promessa de Deus ia se cumprir. Eu vou correr se o tempo vai acabar. Romanos capítulo 4, versículo 21. Estando certíssimo que isso ia acontecer, que quem tinha prometido para ele também era poderoso para cumprir. Números capítulo 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Oh, aleluia! Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Esse Deus é o Deus que promete e cumpre. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso e infinitamente mais. Aleluia! Você tem convicção hoje que a sua promessa vai acontecer? Ou você tem vacilado dizendo: ó, me esqueceu, me
abandonou. Ele não é de se arrepender. E Ele não mentiu quando te prometeu. Abraão, ele esperou 25 anos para a promessa dele acontecer. Gênesis capítulo 21, versículo 2. Vou ler uma parte dele. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Deus não falha, meu irmão. Ele age no tempo certo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Deus é um Deus kairos, um tempo perfeito. Deus é Elohim, Deus é Shaddai, Deus é tudo. Mas eu e você temos que saber que nós estamos firmados no Deus do impossível. Não deu errado, meu irmão. Não foi frustrado o que está acontecendo. Não foi tudo isso que você está passando. É um aprendizado que Deus está te dando. É um plano que Deus colocou. É um plano que Deus tem na sua vida. O não de Deus também é um cuidado, meu irmão. Deus está te dizendo: ei, eu disse não, mas não agora, não no seu tempo. Porque Deus está dizendo: ei, você está sofrendo, está doendo, mas Deus te ensina até na dor, meu irmão. Até na tribulação Deus está te ensinando. Espere com paciência nesse Deus. E confie com fé e com confiança que a sua promessa vai acontecer. Para a gente concluir, Deus é um Deus fiel. É um Deus que cumpre a sua promessa. Abraão creu contra a esperança. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade tão carente, sem esperança, que acredita em qualquer coisa que sai na rede social, que acredita em qualquer coisa que sai de bocas de pessoas. Jovens tão carentes que saem ficando com qualquer pessoa só porque ela diz que ele é bonito, que ama ele. Jesus no Getsemane foi torturado, foi judiado, mas mesmo assim ele não duvidou do plano que ele tinha. Abraão, com 25 anos de espera, não duvidou do plano e do projeto, das promessas que Deus tinha na vida dele. José, com tudo o que tinha acontecido na vida dele, ele não duvidou e se tornou um homem tão importante na época. Deus está dizendo para alguém e para mim também: venha com sinceridade na sua adoração. Creia que a promessa de Deus, a salvação de Deus está de pé. A vitória de Deus está de pé. O plano de Deus está de pé. Não aconteceu agora, mas vai acontecer. 25 anos esperando a promessa. 25 anos esperando a promessa. E muitas vezes, um ano, horas, nós olhamos para trás dizendo: ó, estamos sabendo de nada. 25 anos
João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que eu e você estejamos aqui. Para a gente terminar, se coloca de pé. Eu vou chamar a minha digníssima esposa e ela vai estar louvando este hino. E Deus está dizendo, ó, que personagem que nós acabamos de ler, um homem inabalável na fé, um homem que não desanimou, que não blasfemou, que manteve essa desesperança esquecida e firmes na fé do projeto que Deus tinha na vida dele. Muitas vezes nós lemos essa passagem e pensamos que é boa, é rápido, né? Mas não é. É 25 anos. Medite nesse louvor. Que Deus vai falar, já vem falando. Se você tem um projeto que está esquecido na sua vida, um projeto que você está duvidando que vai acontecer, Deus está colocando hoje essa autoridade na minha vida. Se você tem fé, a fé que Abraão tinha, dá um passo à frente, que este projeto vai acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer amanhã não, meu irmão. Eu estou dizendo que vai acontecer no tempo de Deus. Eu não vim aqui para dizer, pregar heresia, não. Eu não sou ninguém, eu sou simples homem falho. Mas Deus está dizendo, ei, você que tem um projeto esquecido, nessa noite eu estou dizendo, da mesma forma que confirmei 2 vezes com Abraão, eu estou confirmando com você novamente, dizendo, ei, vai acontecer. Aleluia. Pastor, vamos orar. Feche os seus olhos.